Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Set on Firecast. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones e é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Você ainda que não faz parte da nossa família, já peço gentilmente que você se inscreva no canal, já deixa aquele like maroto, porque isso faz com que o YouTube veja que os nossos conteúdos são relevantes e ele acaba entregando nosso conteúdo para mais pessoas. Então eu te peço gentilmente, deixa aquele like, se inscreva no canal e acredito que você tem sido abençoado com cada entrevista que a gente tem feito aqui. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial. Hoje a gente começa um episódio contando um pouco a história de vida de alguns dos nossos irmãos. Vai ser uma temporada de testemunhos. E hoje a gente está recebendo aqui uma irmã muito especial e ela tem um testemunho muito forte, onde fala sobre fé, sobre identidade e o encontro real com Cristo. E com vocês eu já apresento desde já Yasmin. Olá, Tudo bem? tudo bem? Tudo Como bem. você está? Tô bem, um pouco nervosa, mas bem. É isso, faz parte. Se apresenta para o nosso público. Eu me chamo Yasmin, tenho 28 anos. Nova. Um pouquinho, né? Com cara de 19. E é isso. É isso. É isso, Yasmin. Vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo. Ela tá nervosa, gente. Tô. É porque ela gosta de ficar mais atrás das câmeras, né? Então, pra ela é novidade estar assim, de frente com o Gabi. De frente às câmeras, mas fica tranquila, é o bate-papo normal e é isso. Vamos lá. Quem é você? Você já se apresentou. Conta um pouco a sua caminhada de vida. Cara, eu nasci numa cidade no Brasil, porque eu sou brasileira. No interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Campos do Jordão. Campos do Jordão, isso é profético, né? Campos do Jordão, por quê? Campos do Jordão. Nossa, agora. E nasci e cresci dentro da igreja. Tenho vó e mãe pastoras. E tenho alguns parentes também que são pastores, por parte de mãe. E cresci na igreja. Desde pequenininha. Desde pequena, já no dentro já Desde do... o berço, desde o ventre da minha mãe já estava na igreja. Sua mãe já te pariu, vai pra igreja. Durante o tempo da minha vida, quando era criança, também morei dentro da igreja com a minha avó. E desde pequena. Vivia mais dentro da igreja do que em casa, né? Vivia mais dentro da igreja que em casa. Prazer, bem-vindo ao time. Fiquei lá até os 15 anos. Com 15 anos, vim morar com minha mãe aqui na Itália. E tô aqui desde então. E lá Caraca. se passaram 14 anos. 13 anos, 14 anos. Calculador. 14 anos, caraca. Desde os 15 aqui. É tempo, hein? É uma vida. Voou. E o que você ama mais fazer? Cara, o que eu amo mais fazer? Eu gosto muito de... Não sei o que eu amo fazer. Eu amo... Cara, eu amo música. Eu gosto muito de tecnologia. Eu vou muito nessas áreas tecnológicas. Tecnologia. Top, top, top. É uma área que, querendo ou não, eu que te conheço, você é bem familiarizado, né? Então gosta muito de estar ali, de estar mexendo, de estar criando. Eu gosto muito de coisas manuais, então tudo que for manual pra mim, eu gosto. E me apaixona. Top, top. E como é a sua vida antes de ter o encontro real com Cristo? Eu sei que você já falou que você já nasceu num berço evangélico, mas você foi sempre evangélica? Sempre teve na igreja sempre você teve, né? Ter aquele encontro com Deus, com Cristo é totalmente diferente de você tá convivendo na igreja, né? Cara, eu acho que as pessoas confundem muito o fato de eu ter nascido dentro da igreja, de eu realmente ter tido um encontro com Deus. Eu fui ter um encontro com Deus quando eu tinha 25 anos. Até os meus 25 anos não tinha. Sempre ouvi falar de Deus, via aquilo que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele fazia através da minha avó, através da minha mãe, através das pessoas que iam na igreja, mas sempre ouvi falar. E nunca Teve aquele encontro real com ele, assim, para dizer, cara, eu abro mão de tudo para viver só exatamente para ele. Não, porque desde pequena eu sabia que eu tinha uma coisa diferente das outras pessoas. E pra mim foi muito difícil lidar com aquilo. Eu me achava estranha, eu me achava esquisita, eu achava que Deus não me amava. E então eu sempre fiquei morna, neutra com Deus.
Como assim você se sentia diferente das outras pessoas? Cara, Jones, vamos pôr assim, desde que eu me lembre, eu sempre tive atração por as pessoas do mesmo sexo. E naquela época era muito difícil lidar com isso. Principalmente eu sendo filha de pastora, neta da pastora, estando na igreja, como é que eu ia lidar com aquilo? E eu sempre fui muito fechada. E quando eu fui percebendo essa parte de mim, eu fiquei mais fechada ainda, porque eu tinha medo da rejeição da minha avó, rejeição da igreja, rejeição da minha mãe. Então você deixou de pensar em si e pensou mais no que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão agir. Eu tinha muito medo daquilo que as pessoas iam reagir em questão por conta de eu ser filha de pastor e o que aquilo ia atingir minha mãe e minha avó. O ministério deles. Porque querendo ou não, ia atingir, né? E com isso você foi se fechando. Você foi como? Se conhecendo sozinha, como que você teve você descobriu essa atração? Porque não é da noite pro dia. Cara, eu lembro de pequenininha que eu olhava pras meninas diferente da maneira que eu olhava pros menininhos. Era desse jeito. Caraca. Assistindo televisão, minhas amiguinhas da escola. Tipo, como é que eu posso dizer? É uma área muito complexa, vamos dizer assim. Mas eu não tive trauma, eu não fui abusada, não aconteceu nada comigo desse tipo que te levou a ter esse tipo de sentimento, no caso, né? Que não é um sentimento, mas... Sim, não, é uma atração. É uma atração, tipo atração. assim, eu tinha atração voluntária, mas naquela época eu não sabia disso. O que era, na verdade? Eu não tinha... não tinha internet aberta como tem hoje. E foi bem difícil pra mim lidar com tudo aquilo. Eu lembro que minha avó descobriu que eu tinha beijado uma menina e em vez de ela sentar comigo e conversar, eu apanhei muito dela. E aquilo fez mais eu querer me fechar. Se afastou mais ainda. Então, ao invés de acolher, ela praticamente jogou você no fogo. Aí eu lembro agora de Jesus, com aquela mulher samaritana que todo mundo queria apedrejar ela. Mas Jesus fez o quê? Ele se abaixou, ele começa a escrever na areia e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, tipo assim, ele era o único que poderia crucificar aquela mulher, que matar aquela mulher. Mas o que ele fez? Ele abraçou ela e amou. Mas ele foi um pai que falou assim, vai e não peques mais. Então, tipo assim, ele deu orientação, ele deu amor pra ela. Foi, no caso, que faltou da sua parte, vamos dizer assim, né? Talvez por falta também de conhecimento. Foi exatamente isso. Tipo, eu não culpo a minha avó, porque eu sei que... É o crescimento deles, na verdade, né? Porque a gente sabe que antigamente você não podia... Cara, eu tava lendo que até 1990 a homossexualidade era considerada como doença mental. Ô, louco! Em 1990, ou seja, 7 anos antes de eu nascer, até ela era considerada por doença mental. Então eu não culpo muito a minha avó, sabe? E eu também não tinha entendimento sobre nada, sabe? Não tinha ninguém pra conversar. Era eu tentando entender o que estava acontecendo comigo e não conseguia explicar para as pessoas e com medo das pessoas, principalmente sendo da igreja, me julgarem antes de entender aquilo que eu estava passando, sem entender aquilo que eu estava passando. Porque antigamente, querendo ou não, até hoje tem igreja que faz isso. Se você erra, eles te botam lá na frente e falam o seu pecado. Cara, eu acho isso super errado, mano. Então, tipo assim, se a pessoa errou, cara, os pastores chamam no gabinete, bate um papo com a pessoa e disciplina, não precisa expor a pessoa, porque isso acaba matando. Sim. Em vez de você acolher a pessoa, dar amor pra pessoa, trazer a pessoa pra perto, você acaba matando. Aquela pessoa nunca mais vai querer voltar na igreja. Sim. E acabou se perdendo. Então, o sangue daquela pessoa fica na mão daquela liderança ali. Então, mas a gente também não culpa porque antigamente eles não tinham esse conhecimento. A gente tinha nem telefone naquela época, né? E eu lembro que eu passei a minha infância inteira. Eu ia no monte, mesmo não tendo encontro com Deus, eu ia no monte. Eu orava, eu jejuava, pedia para Deus arrancar aquilo de mim, aquela atração de mim. Que naquela época eu falava sentimento. E aquilo nunca ia embora. E na minha cabeça, Deus só ia me amar a partir do momento que eu não ia ter mais atração por nenhuma essa tipo atração de garota. que você tinha. Será que é seu espinho na carne? Com certeza. Tá, mas depois que sua avó descobriu isso, depois foi eu me fechei. Foi com quanto tempo? Eu acho que eu tinha uns 13, 12 anos. Caraca, eu era bem novinha, então eu não sabia muito de nada. E ela... Pra você era tudo meio que normal? Sim. Daí, depois daquele episódio, eu me fechei e... Você contou pra ela? Ela viu? Alguém contou? Não, meus amigos contaram pra ela, amigos. Fofoqueiro. Mas, sabe, tipo, não foi nada demais. Na maldade. Não foi nada maldade.
E daí eu me fechei. Daí com 15 anos eu vim pra Itália, achando que ia fugir daquilo. Eu falei assim, vou vir pra um país novo e vou deixar quem eu era lá no Brasil. Não sabendo você que aqui é pior ainda que lá, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei aquela época, quando você veio pra cá, como era. Eu sei que quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque, mano, de realidade. Porque eu nunca tinha andado de metrô na vida. Aí eu cheguei lá em Timiano, desci lá na metrô, eu tô lá esperando um colega nosso lá. Quando eu vejo duas meninas de 10, 12 anos, no máximo aquilo ali, se não tinha menos, fumando, velho. Falei, não, sai de sacanagem comigo, mano. Aqui é normal. Porque eu nunca vi aquilo na minha vida no Brasil. Então, tipo assim, pra você fumar, eu vi os meninos da favela que usava droga ali, mais normal na rua, assim, eu nunca vi. Então, o cara que eu tomei um choque. Aí depois, aí eu via as meninas de mão dada, se agarrando nos parques. Eu falei, caraca, que doideira, mano. Então, tipo assim, pra mim eu tive esse impacto. Então, como que era naquela época quando você chegou aqui? Já era liberal assim também? Não, porque eu era muito fechada. Não, mas na rua você via também algo? Não, porque eu ia pra casa de escola, escola pra casa. Eu não tinha amizade. Durante uns 3 anos foi assim. Então, durante 3 anos eu fiquei fechadona mesmo. E daí no terceiro ano eu conheci uma garota na escola, onde eu me relacionei com ela durante alguns anos. E isso sempre querendo, pedindo pra Deus pra tirar aquilo ali, nunca ia. Daí, depois daquela menina, eu não aguentei mais. Eu falei assim, eu acho que na época eu tinha 19 anos, eu falei assim, Deus, eu peguei meu vestido, peguei as minhas vestes, né? E falei assim, eu tô indo pro mundão, eu não aguento mais isso. Eu só volto pra igreja quando o Senhor me mudar. Mas com o pensamento, tipo, até agora ele não mudou, então ele não vai mudar mais. E eu acabei me tornando, eu sempre falo, acabei me tornando Deus de mim mesma, né? E eu vivi nisso durante 6 anos. Caraca. Tornando Deus de mim mesma. Que doideira. E sua mãe, quando ela descobriu isso, sua avó contou pra ela? Não sei, mas a minha mãe sempre desconfiava, né? Mãe, né? E Dona Pastora Soraya. Eu me assumi pra ela. Teve um dia que eu cheguei em casa. Foi tudo nesse processo de eu começar a namorar uma garota e eu fui me assumir pra ela. Mas você já morava com sua mãe ou você morava? Morava com a minha mãe. Eu namorei, assumi pra minha mãe, teve esse período de relacionamento com essa garota, depois a gente terminou e daí eu saí de casa. Cara, quando eu assumi pra minha mãe, vamos lá, minha mãe pastora e ela é muito sábia. Não é porque ela é pastora, mas eu acho ela uma mulher muito sábia. Sim. Quando eu me assumi pra ela, eu esperava as piores coisas do mundo, porque já vinha da trauma da sua avó, né? Então... Se minha avó fez isso, que é a mãe da minha mãe vai fazer o que comigo? Vai me botar na cruz. Cara, eu lembro certinho das palavras dela até hoje, que existem palavras que ela sempre falou pra mim que marcou. E a atitude que ela teve naquele dia marcou minha vida completamente. Talvez se ela tivesse feito algo diferente, as coisas na minha vida seriam totalmente diferentes. Ela falou assim, Yas, é sua escolha. Eu não aceito ela, porque isso vai contra tudo aquilo que eu acredito, mas eu respeito. E você nunca vai deixar de ser minha filha. E eu te amo. E o Mauro só concordou com ela. E aquilo lá me marcou completamente. O amor, né? O amor. O amor de Jesus, então... Quebrou suas pernas, mano. Você foi, talvez... Naquela época não quebrou, né? Mas eu fiquei muito, tipo... eu entendo sempre. Eu sempre entendi o lado dela. Eu entendo o lado da... Eu entendo. É mãe. É mãe. É mãe. Então, tipo assim... Mas aí você já foi com expectativa pra ela, como se diz, minha mãe vai fazer isso, eu já tô com a frase pronta pra falar. Eu tenho amigos da infância que também que são gays, que se assumiram pros pais também, e os pais expulsaram eles de casa. Então você já tava praticamente esperando isso já, né? Sim. Pelo fato da sua mãe ser brava, ser uma general, ser pastora. E ela me veio com todo esse amor que me constrangeu na época e Caraca. marcou. Ficou cravado, né? Ficou cravado aquilo. Aí não tem pra onde correr, mano. Então, por mais que você faça o erro, você ainda acaba lembrando da frase dela, martelando na sua cabeça. Mas eu acho que não só da frase dela também, mas também das atitudes dela. Sim, mas querendo ou não, crescendo num berço cristão, como é que eu posso dizer? As raízes cristãs foram implantadas dentro de mim. Mesmo ensina o teu filho o caminho que se deve andar para que quando ele cresça ele não venha se perder. Então, querendo ou não, tinha aquilo lá. Por mais que eu rejeitava, por mais que eu não sabia que existia, mas tinha. E isso me ajudou pro processo de quando eu voltei. Mas isso é mais pra lá. Você acha que a pessoa já nasce já com esse homossexualismo? Jones, eu acho que, falando geneticamente e biologicamente, ninguém nasce
homossexual. Mas existem pessoas que nascem com atrações involuntárias. E eu acredito nisso. Entendeu? Eu não tenho controle pela atração que eu sinto, mas eu posso escolher se eu quero seguir por esse caminho ou não. Mas aí que entra uma questão, né? Porque Deus ele fez o homem e a mulher. Perfeito. Mas entra essa questão da atração. É o pecado de Adão. E se a pessoa ela não quer, exemplo, tem muitos homens que têm um jeito afeminado. Por mais que ele seja homem, tem família e tudo. Muitos deles não se bota pra fora. Não bota pra fora aquilo que sente, ou até mesmo bota. Mas, tipo assim, como que será a mente deles? Você que passou por isso, o que você acha que se passa na mente das pessoas assim, que luta com essa guerra constantemente? É muito difícil. É muito mais difícil pra gente entender o que tá passando na gente. E depois... Porque, tipo assim, muitas das vezes você tem esse desejo, mas, exemplo, você casa, mas você não sente atração por aquela pessoa. Como que sua mente fica, cara? Cara, existem casos, né, que tem, vamos dizer assim, pessoas que têm atração, que casam mulher casa com homem casa com mulher. E depois de um tempo, meu ponto de vista, tá, as coisas que eu vi, cara, é infeliz. Se não entende, realmente, como é que eu posso dizer? O que Deus fez, sabe? Os princípios, Gênesis 1. Sim. Entendeu? Se não entende realmente o Gênesis 1. Mas... É complicado. Mas é complicado, exatamente. Mas a pessoa acho que tem que querer muito e tem que ter pessoas do lado dela que te ajudam nessa caminhada, né? Cara, eu acho que tem muito a ver com o Espírito Santo. A fé que você dá. A fé que você tem em Deus, entende? É um contexto muito complicado. Cada um age de uma forma totalmente diferente de outra, entendeu? Sim. Você escolheu essa renúncia. Como que foi renunciar tudo depois? Cara, de ter vivido tudo. Que nem eu falei, eu fiquei 6 anos fora, afastada, né? Nesses 6 anos, a questão de eu ficar com garotas era o mínimo dos pecados que eu tava fazendo. Meu Deus do céu. Porque um pecado atrai o outro, né? Sim. Então não era só mais garotas. Cara, eu fui conheci mundão. Eu sempre falo, né? Se envolveu com drogas? Droga, bebida, eu comecei a fumar, bebia. Mas todo tipo de droga ou só a mais baixinha? Vamos dizer, a maconha? Daí entra a minha mãe. Não faz sentido nenhum. Não, gente, ela não vendia, não. Minha mãe, com as palavras sábias dela, uma vez me disse assim, errado não tá você experimentar. Errado tá você ficar naquilo, sabendo que tá errado. Cravou na minha mente aqui essa palavra dela. Então, eu sempre pus na minha mente que não tá errado experimentar. Então, eu experimentei de tudo. Meu Deus. Não drogas tão pesadas assim, mas eu quis experimentar de tudo pra saber como é que era. Como era viver no mundão. Eu falei assim, já que eu tô ali, então vou fazer o que eu quero, da forma que eu quero. Já que eu tô fazendo... Já que eu tô... Então... Caraca. E era noite sem dormir... Tudo questão também influenciar a amizade, né? O seu ciclo de amizade. Porque quando você tem amizade que te leva para Cristo, você se afasta disso. Mas quando você tem amizade que te leva pro buraco... Não, eu tava no buraco, porque não que meus amigos fossem no buraco, né? Porque eles eram do mundo. Eles não tinham o conhecimento que você tinha, que era o do evangelho, não tinha uma mãe, talvez não tinha uma mãe que apoiava como você te apoiava, entre aspas, não? Porque sua mãe te aceitava, mas ela não apoiava o seu pecado. Ela te não, orientava, ela não me aceitava, ela me respeitava. Te respeitava. Pela minha escolha. Mas ela não me aceitava, ela nunca aceitou. Não aceitou o seu pecado, né? Não aceitou ela aceitava você, mas não o seu pecado. É igual Jesus, né? Jesus, ele ama o pecador, não o pecado. Então, sua mãe, ela realmente, ela tava te dando o amor de Deus. Então, por mais que você errava, ia contra os princípios, ela sempre te amou, independente de qualquer coisa. E Jesus faz a mesma coisa com a gente, né? Por mais que a gente erra, que a gente falha, ele sempre tá ali de braços abertos. Você é filho. É como o filho pródigo, não? Sabe a parte mais legal? Nesses 6 anos, eu ia para alguns certos tipos de lugares pesados, espiritualmente falando, que a pessoa que estava lá falava assim, o que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Você tem um brilho diferente. Caraca. Não foi uma ou 2 vezes que me falaram isso.
Eu falava assim, é o quê? Você tá falando o quê? Me deixa quieta no meu Que canto. você usou? Que droga você usou? Me dá aí, mano. Mas quando a gente tem algo dentro de nós que a gente foi escolhido, mano, você pode estar onde você for, mano. Você pode estar onde você for, que aquele brilho que o Espírito Santo plantou dentro de você não vai apagar, mano. Porque ele sabe quem era você, quem é você e o propósito que ele tem na sua vida. E hoje a gente vê a benção que você tem sido pra gente, né? Tá, mas você renunciou depois, entrou sua mãe e tal. Não, minha mãe foi uma pessoa que nunca desistiu de mim, né? Ela e mais outras pessoas, inclusive a tia Jane. A tia Jane foi uma que não desistiu. A tia Jane me conheceu quando eu tava na igreja, mas eu não estava dentro da igreja. Daí ela continuou me conhecendo quando eu estava fora e agora ela me conheceu quando eu voltei. Ela conheceu sua caminhada toda. Ela conheceu minha caminhada toda. E eu vi umas fotos suas no Facebook, pena que eu não tenho as fotos, mano. Não, que Cara, vergonha. você parecendo um heavy metal lá na igreja, tocando guitarra de boné, pá, cabelo, de pince. Era assim o pince. Não, era aqui. No nariz você também tinha? Não, minha mãe não deixou eu colocar piercing no nariz, Então não. era aqui mesmo. Era aqui pro smile. Minha mãe falava assim que se eu colocasse piercing aqui, ela ia me deserdar. Aí você colocou um pouco mais pra baixo, já que eu não posso no Eu nariz, podia esconder, entendeu? Ela não sabia. Não, sabia, mas eu podia esconder. Mas ela detestava. Então tudo que você fazia, sua mãe sabia o que você estava fazendo praticamente. Você tinha um relacionamento aberto com Não. ela. Ela sabia... Pouca eu acho coisa. que ela nem sabia das coisas que eu falei aqui. Cri, 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 cri. Cara, e daí... vamos falar da transformação. A sua renúncia, Da minha né? renúncia. Cara, eu tava bem no mundão, eu achava que eu tava bem no mundão. Minha mãe me falou dessa igreja, da Flames no caso, que ela tinha conhecido essa igreja, que tinha um ministério de louvor top, que tinha um menino que tocava violão, tinha uma voz incrível, Mateus. o Mateuzinho, e que eu tinha que visitar. Só que eu falava, não vou pra igreja. Não vou pra igreja, porque eu me sentia rejeitada. Eu sentia, cara, eu sou ovelha negra, Deus não me quer lá. Você lembrou tudo daquilo que você viveu lá atrás, falou, cara, o que eu vou fazer O lá? que eu vou fazer na igreja lá? Tanto. Até hoje Deus não me mudou. Aí talvez você lembra do que você falou com ele, né? Eu só vou quando você me mudar. Eu só vou quando você me mudar. Aí Deus olhando lá de cima, hein? O que você tá falando, cara? Quem é você na fila do pão? Daí eu lembro que minha mãe ficou, acho que um ano falando pra mim vir. Até que um dia eu falei assim, tá bom, eu vou. E foi no Congresso dos Jovens que teve, primeiro Santidade 1. Santidade. A primeira Santidade que teve. Daí eu pisei na igreja depois de anos. Como que foi essa retorno à casa do pai? Vamos se dizer assim, né? Foi um impacto. Foi uma coisa que eu fazia muito tempo que eu não sentia. Muitos anos que eu não sentia. Caraca. E foi um impacto. Só que eu não quis saber mais não depois. Mas um impacto bom ou ruim? Impacto bom, é como se eu tivesse voltado pra casa, sabe? Tipo assim, me veio tudo lembrança da infância minha, dentro da igreja, as coisas boas, sabe? E eu senti o toque do Espírito Santo. Você não queria? Eu não queria. Eu falei assim, não volto mais nessa igreja. Aconteceu isso umas 3 vezes. E voltou 3 vezes. Eu voltei 3 vezes, porque acontecia, eu falava, eu não quero isso, eu saía, eu ficava uns 15 dias, 20 dias sem vir, eu esquecia do que eu tinha sentido, daí eu voltava. Caraca. Acontecia a mesma coisa, daí eu ia. Aí ficou nessa. E eu fiquei nessa. Até numa quarta-feira que eu criei a desculpa que eu vinha pra igreja pra ver minha avó, que na época ela tava viva. Uhum. Então minha mãe trazia ela. Só que naquele dia ela não me falou que a avó não vinha. E nem que ela vinha. Eu cheguei aqui e tava esperando ela. Eu lembro que eu liguei pra ela aqui na igreja e falei assim, cadê a senhora? Desse jeito, falei assim, cadê a senhora? Eu tô aqui, você não trouxe a avó pra me ver, a avó? E eu fiquei muito brava. Numa quarta-feira? Numa quarta-feira. E justamente naquela quarta-feira, foi a quarta-feira que Deus escolheu pra pra me pegar. Assim que eu desliguei o telefone, o Ministério do Louvor tava orando. A partir do momento que eles começaram a orar, até o amém do pastor, eu fui transbordada, eu fui completamente cheia de um amor de Deus que eu nunca tinha sentido na vida. Caraca. Mas foi no ponto certo pra eu poder entender que eu tinha que mudar, mas também não foi no ponto exagerado pra mim sentir medo.
Mas isso precisava de você estar sozinha. Mas precisava ter sozinha. Porque se você tivesse, talvez, com a sua avó, com a sua mãe, você não ia estar aberta. Não. Na verdade, você nem Eu não tava aberta. Você não estava Eu aberta. tava irritada. E na sua Eu irritação, tava bufando. Deus achou uma brecha ali, vamos se dizer, falar, cara, eu preciso resgatar ela novamente. Cara, e eu chorei aquele culto o tempo inteiro. Você lembra do que foi ministrado? Não lembro de nada. Pra mim passou rapidinho. Eu só fui transbordada de um amor que eu só chorava. E falava assim, tá bom, Deus, eu entendi. Eu renuncio. Eu entendi. Tipo assim, só falava assim, tá bom, eu entendi. Eu cansei de lutar com as minhas forças. Sim. Mas aí depois, você se abriu pro Espírito Santo, que não foi fácil, e depois desse encontro... Cara, eu tinha uma opção, ou rejeitar esse encontro ou aceitar ele. Aí você aceitou. Assim que acabou o culto, eu conversei com a pastora Thaís, que naquela época nem era tão... Pastor ainda. Eu não era pastora ainda, não era a gente nem tão próxima assim. Eu falei assim, pastor, será que você pode ir lá em casa pra gente conversar? Morrendo de medo com as coisas que eu tinha que deixar pra trás, sabe? Mas ela foi na sua casa ou na casa da sua mãe? Ela foi na casa da minha mãe, naquela época eu tava lá. Ah, ok. Mas como que foi você ter esse encontro e você depois, as lutas que você teve? Porque eu sei que não é fácil. Você rejeitar algo, abrir mão de algo que, tipo assim, você tava praticamente bem. Cara, eu ganhava bem, tava num trabalho muito bom. Fazendo drink no bar. Fazendo drink no bar, não era qualquer bar, tá? Era um dos melhores bares que tinha em Milano. Não era dos melhores, mas era numa região muito boa, onde só tinha jovens, cheia de baladas em torno. Então você saía de um, pulava pra outro, pulava pra outro. Eu não dormia final de semana. Caraca, saía do trabalho e ia pro Balada, dormia umas 2 horinhas, mas isso eu nem ia dormir. Daí voltava de manhã pro trabalho e era assim, final de semana era assim. Tinha uma energia que hoje em dia, se eu ficar pensando, nossa, hoje a gente fica até meia-noite acordado. Nossa, eu quero dormir, apagar a luz. Era uma vida muito louca minha. E, cara, eu renunciei a tudo. Radicalmente. Radicalmente. Eu parei de fumar de um dia na noite. Você sabe muito bem disso, porque você me ajudou nisso. Não foi fácil, eu vou chorar. Não vou chorar. Cara, eu tive que renunciar não só ao pecado da questão da atração sexual, mas também aos outros. Eu renunciei meus amigos, eu renunciei à minha vida, eu larguei o emprego. Eu tive que ser radical, porque eu falava assim, eu não posso estar um pé com Deus e um pé no mundo. Caraca. Não é fácil, não foi fácil. Foram meses de aflições constantes, querendo ou não, espiritualmente falando. A batalha é muito grande. Foi muito grande. Eu escutava vozes, eu via vultos dentro do quarto sozinha. Teve uma vez que eu não estava suportando e aguentando. E a pastora tinha acabado de ir pro Brasil. Naquela época tinha a Valentina, Sim. Que eu liguei pra ela falando, Vale, por favor, me ajuda, me socorre, porque eu não tava aguentando. Cara, eu lembro de sentar e ajoelhar e falar assim, Jesus, eu preciso tanto de você aqui, eu precisava tanto do seu abraço, porque eu não consigo. Foram meses desse jeito, sabe? Você não pensou em chamar sua mãe? Não, porque eu não queria que... Daí vem meu lado, eu não queria que ela visse o quanto eu tava sofrendo. Mas se ela sempre esteve ali por você, por que não botar ela na sua vida nesse momento também? Não sei por quê. Porque se ela te abraçou, te deu amor tanto quando você achou que ela ia te rejeitar, imagina se você tivesse dado espaço pra ela nesse momento difícil que você tava passando. Porque eu achava que ela ia me ver como pastora, né? E... Acho que não. Não sei o que eu pensei naquela época. Mas é difícil também a gente se abrir com os pais, muitas das vezes, assim. Então, por um lado eu te entendo. E foram meses de lutas, de batalhas. Mas quanto mais eu renunciava, mais batalhas vinham. Nesse meio todo, eu sentia o amor de Deus. Sabe? Ele nunca me deixava sozinha. Por mais que você tava passando os perrengues, ele tava ali com você. Eu sabia que era, eu sabia que era ele. Porque eu lembro uma vez que eu orei e falei assim, Deus, eu queria tanto um abraço seu. Eu precisava daquele abraço naquele dia. Daí no dia seguinte teve culto aqui, o Paulinho chamou a turma pra frente, a menina desceu e falou assim, cara, Yas, sente, o Espírito Santo tá mandando falar pra você sentir esse abraço. E ela me abraçou. Caraca. Então, por mais que eu tava no meio daquelas lutas, no meio daquela tempestade, eu sempre senti o amor de Deus. Eu nunca me senti sozinha naquilo. Top, top. E como foi a sua caminhada na igreja, assim? Você teve rejeição por esse testemunho seu? Diretamente não. Ninguém nunca chegou em mim e falou nada. Mas pelas costas? Mas pelas costas. Esse que é o complicado, né?
Mas como que você se sente? Se sentia com essa rejeição das pessoas, o olhar das pessoas? Porque muitas das vezes a gente não fala, mas o olhar ele condena muito, mano. Eu sempre tentava não olhar de volta, sabe? A pessoa não sabe por quê. Tipo, as pessoas não sabem por quê. Então, nesse quesito, o que a gente passa, sabe, interiormente. Sim. Então, eu nunca levei pro pessoal essa parte. Porque eu sei quanto difícil era pra mim dar cara a tapa pra isso, entendeu? Mas é aí que entra o verdadeiro amor, cara. Porque, tipo assim, quando a gente realmente se importa com a pessoa, o primeiro mandamento fala? Amai o próximo como a ti mesmo. Mas se você ama o próximo, você não vai julgar ele, cara. Você vai tentar se colocar na posição dele e, tipo assim, tentar entender o que ele tá passando. Porque a gente, nós cristãos, muitas das vezes condena muitas pessoas sem saber o que a pessoa passa. Mas é isso que eu tô te falando. Não tô generalizando. Mas a maioria das igrejas não faz isso. Ela aponta pro seu pecado, não pro pecador. Exato. Ela tá mais preocupado com o seu erro. Com o meu erro do que com a pessoa. E esquece que eu também erro, né? Ela tá preocupada, tipo, com o meu pecado em vez de o membro, né? Que a gente é um corpo. Exato. Então ele tá meio preocupado com o meu pecado. É complicado demais, porque, tipo assim, não é o evangelho, mano. Não é o evangelho. O verdadeiro evangelho não é esse. Então, eu creio que as pessoas têm muito de abrir mão disso, cara. De olhar pra você, no caso, pro pecador, e ver o amor de Cristo, mano. Cara, se a pessoa tá aqui, você, no caso, tá aqui, olha o que Deus fez na sua vida. Não, eles não olham, não. Eles olham meu cabelo raspado, minha maneira de ser, meu jeito de vestir do que o meu interior. Exato. Mas daí quando tu... Não sei, né? Mas é a minha impressão. Mas daí quando você conversa comigo... Te conhece de verdade, aí fala, caraca, não é isso que eu penso. E se você me conheceu antes, e você vê me conhece hoje, você vê que eu sou uma pessoa completamente diferente. Mas o estilo não muda nada, mano. Porque a mudança, pelo menos eu vejo, a minha mudança primeiro começou interiormente. É de dentro pra fora. O que adianta você mudar de fora se dentro tá tudo podre? Porque eu não tinha uma identidade. Eu construí essa identidade com Deus. E como é construir essa identidade com Cristo, Cara, renunciando tudo, e hoje você ter o impronte de Cristo cravado nas suas costas. Cara, é uma coisa, eu sempre falo, o amor dele constrange a gente. E quando você entende isso, tipo, realmente tem um encontro com Deus, tudo fica mais leve, você se sente em paz em tudo que você faz. Você não tem mais ansiedade, você não se sente mais aquele vazio. E o fato de ter preenchido o meu vazio, aquele vazio que eu tentava preencher com as coisas do mundo, para mim valeu a pena. Caramba. O amor de Deus, ele é infinito e basta. Mas nessa caminhada de fé, você tem alguma conflito com a sua sexualidade? A sua fé e a sua sexualidade? Não, mas eu tenho conflito comigo mesmo. Porque sentido? Antigamente, vamos lá, o homossexualismo a gente divide em três, eu mesmo divido em três aspectos. O comportamento, tanto mental como externo, a atração e a identidade. Normalmente a gente coloca, a gente coloca a atração como principal para definir o comportamento e a identidade. As pessoas do mundo fazem isso. Uhum. Tipo assim, eu sou o que eu sinto. Muitos falam isso, né? Eu sou aquilo que eu sinto. Hoje em dia não é assim pra mim. Hoje em dia é a minha identidade, a atração e o meu comportamento que eu faço a partir dela. Então eu criei uma identidade em Deus. Deus me deu uma identidade. Eu sou filha. Eu não sou mais aquilo que eu sinto, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Por mais que você sinta, venha sentir algo, você lembra... Daí vem a atração involuntária que eu não posso controlar. Que eu não posso controlar no sentido... Sim. Eu quero sentir, não quero sentir. Eu não posso, mas eu posso, daí vem comportamento. Eu posso fazer o que eu faço com ela. Tem dias que não é fácil, tem dias que eu quero me enfiar dentro de um buraco, mas é construção de identidade. Construindo um dia de cada vez, né? E se você tem sua identidade firmada em Cristo... Firmada na rocha, nada abala. Nada abala. Nada me abala, nada me abala. Cara, é um testemunho forte, mano. E, tipo assim, pra dentro da igreja hoje, é um assunto também que ninguém fala. Não, é um tabu ainda. É muito mais aberto. Hoje eu sigo muitos pastores que trabalham nessa área.
Mas ainda as pessoas são muito, Tem a mente muito fechada. muito fechada para entender. Infelizmente, não tem essa abertura, né? Tipo assim... E também existem uma boa parte da comunidade LGBT que são bem extremistas, né? No sentido... Eles impõe. generalizam tudo. Então, Se ele generaliza tudo... é muito complexo. Mas, igual você falou, desde o momento, quando a pessoa te conhece, se ela bate o olho em você, ela pensa de um jeito. Mas se ela vem bater um papo contigo, é totalmente diferente, mano. E tipo assim, é a gente ser aberto àquilo ali e bater um papo e a pessoa se conhecer. Eu sei que muita gente tem dúvidas, mas ninguém fala, mano. Sim. Ninguém pergunta. E se fosse, perguntaria também, hoje em dia, Acho que seria mais fácil, né? sim. Você sofre com isso? Não. Se alguém chegar e te perguntar algo sobre Não, sobre hoje em dia sexualidade, não. sobre Não, hoje sua em dia identidade, não, que você já declarou que está firmado ali, mas sobre o que você sente, sua sexualidade, como que você se sentiria? Tipo, como eu posso explicar? Jones, eu sou filha. Eu me ponho, eu sou filha. Não é... Eu não coloco um gênero sexual. Eu sou filha. Top, Isso basta pra mim. Filha de Deus, entendeu? Isso basta. top. Quando a gente é filho... Tudo do passado ficou pra trás, Exato. sabe? Quando a gente queima os barcos, não tem pra onde Vai voltar. falar, é ex-lésbica, é ex-homossexual. Não, eu sou filha. É Eu isso. tenho atrações que me apontam para certos tipos de aspectos, mas elas não comandam. Não tem aquela Não tem autoridade autoridade sobre sobre mim. você mais. Então, tipo assim, eu acho que quando vem, você já súbito fala, eu rejeito, eu sou filha e basta. Só que daí entram outras partes dentro da igreja, né? Por fato de eu ser homossexual, não de eu não ser, mas por fato de eu ter essa atração. As pessoas da igreja têm medo de que eu fique perto de garotas. Como se eu fosse eu sinto muito isso, esse quesito. Como se eu fosse doente. Isso é uma coisa que me abala. Caraca. Isso é uma coisa que me abala muito. Como se fosse aquela mulher do fluxo de sangue, Sim. né, que não podia estar no meio das pessoas. Sim. E tentam meio que te usam. Você, pra mim, serve nesse momento, aqui no momento que você não me serve. É como você, exemplo, você é casado, muito bem casado, mas existem estereótipos. Não Essa são todas. palavra mesmo. Tipo assim, não são todas garotas, mulheres que te atraem. Sim, Porque senão tu não conversaria com mulheres, tu não ficava perto de. Entendeu? sim, sim. Então é a mesma coisa pra mim. E as pessoas não entendem isso. E as pessoas não entendem isso. Pelo fato de não conversar. Por fato de não conversar. Mas Preferem aí, evitar do que conversar. mas eu acho que as pessoas têm medo de perguntar. É só perguntar. Mas é aí que entra um problema. Tipo assim, se eu tenho uma dúvida com você e te pergunto como que na minha mente, cara, como que eu vou falar? Como que ela vai se sentir? O que que ela vai pensar? Entende? Talvez por eu ter essa cara fechada, as pessoas talvez acham que eu vou Fica com responder medo. elas mal, mas quando ela me vem, elas veem que eu sou um ursinho. Sou um ursinho. Eu tenho uma irmã por parte de pai que também é lésbica também. Tem muito tempo que eu não falo com eles, mas infelizmente ela segue esse caminho. Eu creio que Deus vai libertar ali também, vai entrar com a providência, porque a gente não nasce assim, né? É igual você falou no começo, é tudo questão de escolha. Então, mas é isso. Vamos passar para a parte que você mais gosta, né? Vamos passar. Ou você quer falar algo a mais sobre isso, sobre os tabus? Eu acho que muito tabu foi quebrado. Eu acho, espero. Que as pessoas daqui pra frente começam a te ver Sabe- diferente. Não só você, no modo geral. No modo geral. Sabe que eu vejo muitas pessoas que têm atração pelos mesmos sexos, elas vêm pra igreja buscando o evangelho, mas acabam sendo Crucificado. não crucificadas, mas elas acabam sendo feridas, crucificadas, porque os irmãos da igreja, em vez de abraçar, Olha pro erro. olha pro erro. E muitas das vezes acaba nem... Cara, é igual ao hospital, né? Se você tá doente, você vai pra um hospital. Então, essas pessoas se sentem, cara, é o único local que eu vou me sentir amada, que é a igreja. E, infelizmente, eles chegam num ambiente, não todos, obviamente, chegam no ambiente da igreja e acaba sendo Daí maltratado. eu olho toda a minha caminhada e vejo que eu passei por tudo aquilo que eu passei, talvez para poder ajudar, né, mais Outras jovens. pessoas. Porque, que passam querendo por ou isso. não, eu acho que tem jovens dentro da igreja que sofrem por isso escondido.
escondida. Porque pelo fato de conhecer os pais, saber como que vai aceitar aquilo, como que vai se comportar através daquilo, como, sei lá, de desonrar, vamos se dizer, né? Sim. E Deus te deu esse espinho na carne, vamos se dizer assim, para você curar outras pessoas. Sim. Como se diz, se eu passei por tudo isso, cara, você também pode vencer. Sim. E hoje a tecnologia tá aí para ajudar pessoas. Tem pastores, os nossos pastores mesmo, por exemplo, eles são uns pais, Não, mano. é que eu falo que se eu não tivesse pastores que nem eu tive, com o suporte que eles me deram, provavelmente teria sido totalmente diferente. Exato. O pastor e o Wesley, a pastora Thaís, eles cuidam da gente como se fossem realmente filhos, mano. Então, você tá errado, eles vão te corrigir. Se você tá certo, ela te bota no colo. A gente sabe bem disso, né? Então, tipo assim, mas ela puxa muito a orelha. Então, eles orientam a gente através da Bíblia. Não é acaso. Então, eu acredito que as pessoas precisam de igrejas que pregam a Bíblia. Sim. Não que pregam a doutrina do homem. Porque isso é errado, mano. Então, graças a Deus, a gente tem uma casa e tem pastores que cuidam da gente nessa questão. Louva a Deus pela vida deles. Amém. Mas vamos lá. Você gosta muito de arte também, né? Gosto arte muito design. de designer. Hoje você é uma das que criam artes aqui na igreja com a gente. Principal, né? Vamos dizer assim. Tem cursado isso também. Hoje trabalha um pouco com isso. Como que é? Como que você conheceu e começou a desenvolver essa paixão por arte? Eu sempre tive muita paixão por arte. Eu sempre vi as pessoas fazendo. Sempre me bateu a curiosidade de como se faz. Eu queria ter a oportunidade de aprender aquilo. E graças a você, né? Graças a você. Graças a Deus e graças aos pastores, né? Graças a você. Assim, eu tive essa oportunidade aqui. Daí vocês me deram uma oportunidade e eu fiz valer a pena. Tem feito, né? Tem feito valer a pena. Tem se dedicado e, tipo assim, a gente sabe que tem muitas ferramentas disponíveis pra gente fazer. Usa pelo lado bom e pelo lado ruim. E graças a Deus você tem usado para fazer a obra ali de Deus. Sim. Ali. É o evangelho também, é o evangelismo, né? Sim. Através das artes. Sim. Não só questão de gráfica também, né? Mas eu sempre... Deus me chamou em questão de ministerial também, por música. Então, toda essa parte... Sim. Criativa. A gente vê o tanto que você ama a questão da música. Igual agora a gente está fazendo um projeto massa aí com os meninos sobre implementar o VS neles e tal. E mandar as músicas já pronta com VS para eles fazer. Cara, só que não é perca de tempo, é dedicação, mano. Dedicação, sim. Então quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente dá amor, a gente se dedica àquilo e a gente vai... O processo é longo. E a gente vê os meninos se dedicando, evoluindo... Por mais que é cansativo, a gente vê, cara, vale a pena. Sim. Vale a pena. Então, tipo assim, eu tenho visto isso em você, e você fala, Johnny, vamos fazer isso, e eu vou lá, vamos fazer. Então, eu acho que esse é um dos dons que o Espírito Santo me deu, que Deus me deu, né? Da criatividade, que flui facinho, e vem. E é tudo ele. Tem dias que não vem, né? Tem dias que não vem, não. Tem dias que é difícil, mas é tudo por uma questão de tal do id. Você fala o tal do id. Exato. O ID que faz toda a diferença, cara. Então, é igual a gente criar arte junto, né? Teve uma vez que eu tava fazendo arte, eu falei, meu Deus, eu tô sem inspiração nenhuma. Aí eu fiz uma oração. Eu falei, Espírito Santo, me dá inspiração pra fazer uma arte. E fiz uma arte lá que eu achei que nem ficou legal, mas vocês se amarraram na arte, ficaram top. Eu falei, cara, não foi eu, mano. Não foi eu. Então, tipo assim, tudo vem do Espírito Santo. Basta a gente chamar, né, mano? Chama o Espírito Santo. E ter a percepção. Exato. E eu achei, foi até a arte que eu usei um elemento, uma estátua, que o pastor se amarrou. Eu falei, caraca, o pastor... jovens. Exato, eu falei, caraca, o pastor vai falar pra caramba, não vai curtir da arte, vai ter que refazer tudo. Se amarraram, gostaram, eu falei, meu Deus, mano. Então, quando não vem da gente, vem do Espírito Santo, vem do alto, a gente vê que tudo se encaixa com aquilo que a visão que a igreja tem, que os pastores têm, e tudo vai se aliando. Daí eu me apaixonei pela gráfica. Tô fazendo curso, fiz curso de outras coisas também. Top. E tamo aí. Top. Você acha que essa área ela é um potencial crescimento dentro da igreja? Eu acho. Das igrejas? Acho sim. É que nem eu falei, o ID nunca foi tão fácil hoje, de né? se pregar como é agora, com a internet, com os cultos online. Exato. Top demais. E como você tem se sentido, assim, comandar essa área da gráfica? Desafiante, né? É um desafio constante. Tipo, não para não. Não para não.
Mas é edificante quando você escuta testemunhos de pessoas que... Tá caindo aí, ué. De pessoas que vieram para a igreja através De uma arte, de uma de um arte. vídeo, de É uma muito foto, né? edificante. Aí a gente já recebeu vários testemunhos em Testemunhos, relação a isso, sim. né? Então, isso faz com que... É um combustível pra gente. Sim. Que a gente não faça de qualquer jeito. Fala, cara, isso aqui tem que impactar vidas. Sim. Isso aqui a pessoa tem que bater o olho e falar, cara, eu quero conhecer essa igreja, eu quero ter um encontro com Deus. E Isso dá mais gás pra gente não continuar, né? não parar. Não continuar foi não parar, né? E continuar a evoluir. Não Exato. querer ficar só, beleza, a gente conseguiu isso, agora a gente vai pra outra etapa. Porque o Espírito Santo, ele é novo, né? Todo dia ele se renova. Sim. Então, todo dia a gente tem que estar ali andando com o Espírito Santo, se renovando a cada manhã. E ele vai dando novas ideias pra gente, novas criatividades. E a gente vai fazendo aquilo que ele vai nos guiando a fazer. Muito top, muito top. Yas, chegando pro nosso final, com tudo isso que a gente debateu aqui, deixa uma mensagem para o nosso público, jovens, pessoas que lutam com essa crise de identidade, pessoas que talvez tenham afrontado esse mesmo tipo de problema que você passou na sua juventude, mas hoje, graças a Deus, você tem uma identidade, você reconhece isso que é em Cristo. O que você fala para os nossos ouvintes hoje em relação a isso? Cara, eu falo assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso tá na palavra. A gente pode caminhar sozinho, pode ir para várias direções, mas existe só um caminho. Ele é a verdade. A gente pode encontrar várias verdades, falar que a verdade é subjetiva, mas ele é só uma verdade. E ele é a vida. A gente nasceu por ele, é por ele. Sem ele a gente não respirava. Então, cara, é isso. Top, top. Tanto que em Gênesis fala, né? A árvore da vida. Então, se todo dia você se alimenta da árvore da vida, que é Cristo, que é Deus, Jesus, a gente vai se fortificar cada vez mais e mais. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos espinhos na carne, se a gente se alimenta de Cristo todos os dias, a gente se fortalece. A gente entender que a gente não vive por aquilo que a gente sente, né? Mas sim pelo aquilo que a gente é. Pelo que a gente crê. Que a gente crê, exato. Que a gente crê. E falar para as pessoas que estão talvez enfrentando aquilo que eu enfrentei durante o tempo da minha vida, no sentido de talvez se sentir rejeitado pela igreja. Cara, Deus é amor, sabe? Deus é aquele que transforma, é aquele que te transforma. Então, cara, não olha para as pessoas, mas olha para Cristo. Exato. Buscar o verdadeiro evangelho e não confiar só nas pessoas, porque as pessoas são falhas. E quando você olha para Cristo, você vai para a igreja que tem Cristo, é totalmente diferente. É igual eu falei antes, né? Se você vai para a igreja que prega a Bíblia, é totalmente diferente da igreja que tem a doutrina só de homens, que olha só para o seu erro. Então... eu vi uma frase outro dia que fala assim, a igreja pode proibir, mas a transformação vem através do Espírito Santo. Exato. Então a igreja pode proibir, falar que isso é pecado. Pode. É pecado, não. Ela tem o direito de falar, de orientar, mas não de botar pra fora, de matar. É diferente de você falar com a pessoa, cara, você tá errado, você tá pecando, do que você falar, não quero, te joga no fogo. Mas tem que acolher, tipo, cara, vamos cá, deixa eu te mostrar um cara que transforma. Exato. Um cara que muda a mente. Mostrar amor, né? Amor. A maior ferramenta, né? Tá escrito lá, Eclesiastes 3. A principal é o amor. Exato. Sem o amor de nada adianta. Sim. É isso. Obrigado, Yasmin, pelo seu tempo. Muito obrigado pelo seu testemunho. Eu acredito que esse testemunho aqui, cara, vai impactar muitas vidas. Pessoas que, às vezes, passam por isso, ou já passou por isso. Ou tem pessoas que conhecem, que passam por isso, mas não sabem para onde correr. Para quem procurar ajuda. Eu acredito que com o seu testemunho vai ter gente que vai ter um norte a partir desse vídeo. Então, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer enorme estar te recebendo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e que Deus te abençoe. E até a próxima. Valeu, Yas.